Bem-vindos ao último módulo do curso de Fundamentos de Análise Estrutural. Nesse módulo, nós vamos falar de análise de componentes de fuselagem. Então, nós temos normalmente em aviões comerciais, executivos, grande e pequeno porte, nós temos uma fuselagem, que é onde os ocupantes estão dentro da aeronave, e nós vamos falar de análises, então, realizadas para esses componentes estruturais em fuselagens típicas de aviões comerciais. Não são aviões que têm fuselagens diferentes, existem aviões que têm umas variações de fuselagem, a gente não vai cobrir aqui. Então, se for pegar jatos, ou nem jatos, mas pegar aviões monomotores muito pequenos, eles têm outros tipos de estruturas, não é o que eu vou passar aqui, eu vou passar mais falando de aviões comerciais e aviões executivos. Aquele charuto que a gente vê quando a gente olha o avião, tá? Esse é o conteúdo principal aí que a gente vai ter, com as principais referências. Então, a gente vai falar de análise de painéis reforçados curvos. Até então, a gente se preocupou com painéis reforçados, mas principalmente painéis reforçados planos. Asas não são, asas ou empenagens não são tipicamente planas, mas elas são pouco curvadas, então tem um raio de curvatura grande que a gente pode aproximar por painéis planos. Nesse caso de fuselagem, nós temos raios menores, e esses raios influenciam no comportamento da estrutura. Nós vamos falar então de painéis reforçados curvos aqui. Além disso, nós vamos fazer uma análise de seções de fuselagem com painéis flambantes, ou seja, em regime de pós-flambagem, e nós vamos falar também sobre tração diagonal, que é um fenômeno interessantíssimo que acontece em estruturas, não só em fuselagem, mas principalmente em fuselagem. Bom, então, primeiro, o que são fuselagens? Fuselagens são estruturas que consistem de revestimentos bastante finos. Os revestimentos eles são extremamente finos, variam aí de 0,8 milímetros a 3 milímetros de espessura, para vocês terem uma ideia aí de quão fino é o revestimento, e com um grande número de reforçadores longitudinais e reforçadores também transversais. A gente percebe aqui nesta imagem que nós temos elementos reforçadores longitudinais e elementos reforçadores transversais. Os longitudinais são os reforçadores mesmo, a gente chama de reforçador, e os longitudinais são as cavernas, são as nossas chamadas cavernas. Em inglês, stringer, o stringer para o reforçador, tá? E para a caverna nós chamamos de frames, as cavernas, certo? Então é assim que nós chamamos esses elementos estruturais. Aqui a gente vê alguns outros elementos, por curiosidade, lá no fundo a gente está vendo a parede de pressão, então o final do vaso de pressão desse avião está lá atrás, tá? Aqui na lateral a gente vê um trilho para assentos de ocupantes. Aqui a gente também vê na parte de baixo mais trilhos. Tá? Os painéis de piso são apoiados aqui em cima. E, é claro, nós temos também aí as janelas de fuselagem. Então essa é uma estrutura típica aí de fuselagem de jatos comerciais grandes, de jatos executivos pequenos, grandes. Elas têm mais ou menos essa cara. Detalhes que variam, então nem sempre toda a estrutura tem furos de alívio aí nas cavernas, são cravadas direto no revestimento. Cada um tem um jeito aí de fabricar, cada fabricante tem o seu jeito de fazer, de projetar. Cada um enxerga uma vantagem e vai atrás dessa vantagem. Mas normalmente tem sempre aí reforçadores e cavernas, além de um revestimento bastante fino. Bom, então o que eu vou considerar como estrutura de fuselagem vai ser caverna, reforçador e revestimento. Tá? A estrutura do piso ela contribui pouco aí para a estrutura do avião como um todo, da fuselagem como um todo, então não vou considerar nas análises. Pode ser considerado, claro, mas por simplificação aqui eu não vou considerar, certo? Então, um detalhe interessante dessa imagem, você vê que ela tem uma tinta branca
abaixo aqui de um determinado ponto, e aqui para cima é verde, uma cor esverdeada. Isso aqui é a cor do primer que eles aplicam para proteção contra a corrosão, que é aplicado ao longo de toda essa estrutura aqui da fuselagem, tá? Aqui embaixo a gente só não vê porque vem um reforço de uma tinta epóxi para